Política na Veia, uma produção Carta Capital, Jornal GGN e Fora da Política não há salvação. Olá, esse é mais um Política na Veia. Estamos aqui eu, Sérgio Lírio, Luiz Nassif e Cláudio Couto. Bom dia, boa tarde, boa noite, Sérgio. É o público mais acessível, aquele que vem das noitadas aí, boa madrugada. Boa, qualquer horário, na verdade, né? No horário de quem estiver ouvindo. Qualquer horário, a gente pode ser ouvido em qualquer horário. Mas eu vou começar com o assunto, Nassif e Couto. Eu vou, obviamente, aqui desrespeitar aqui as recomendações do Cacá, o nosso diretor. Também vou contrariar os algoritmos, a audiência. O assunto que mais me impressionou esses dias, eu queria ouvir depois o comentário de vocês, que é essa história do juiz Edward Albert Lancelot Dodd Canterbury Caterham Wakefield, que em português quer dizer José Eduardo Franco dos Reis. É realmente uma história magnífica. A gente não sabe se é uma pessoa só, se realmente tem ele, um irmão gêmeo que foi para a Inglaterra, que é um juiz aposentado. E eu fico, além de tudo, pensando nessa figura que foi capaz de fazer essa história, se além do nome, ele também se comportava como um lorde britânico. Eu fico pensando, primeiro, obviamente, ele devia ter um respeito extra, que a gente sabe que juízes no Brasil já são, né? São vossas excelências, vossas eminências. Agora, imagina, além de juiz, o cara é ainda da nobreza britânica. Você imagina como os advogados e os procuradores o tratavam e os funcionários. Aí eu me pergunto também o seguinte: será que ele usava o casaco de tweed com o cotovelo, De couro. aquela costura de couro? Se numa sexta-feira, se num casual Friday, ele, em vez de gravata, ele ia com um lenço amarrado no pescoço? Esse nome de que é um personagem de Monty Python, né? O que mostra que o rigor do poder judiciário está por água abaixo aí, né? Falou que é ser, já passou. Mas aí também tem o Sérgio Moro para provar que concurso público não é exatamente a melhor forma de selecionar. Cláudio Couto, o que você achou dessa história toda? Olha, eu achei uma história sensacional, né? Começar pela escolha do nome, né? Realmente o cara foi muito criativo na escolha desse nome longuíssimo, né? Inclusive muito típico da aristocracia. Eu fico me perguntando se como um lorde juiz, e sabe que existe, né? No Reino Unido essa figura dos Sim. existem os lordes juízes e tudo mais. Eu fiquei até me perguntando se ele ia às audiências e às sessões usando aquela peruca, né? Sim. Dos juízes britânicos, né? Porque seria uma coisa muito adequada se ele pudesse usar aquelas perucas, né? Para alguém com a origem dele. Seria alguma coisa muito cabível. A gente falou, não, realmente ele se comporta como um aristocrata britânico, né? Agora, piadas à parte, faz lembrar, inclusive, aquela história de uma série muito boa que tem na Netflix, que é em cima de uma história real, né? Que é da Inventando Ana, que é uma moça, uma russa, que fez passar por uma herdeira de um milionário alemão e foi para os Estados Unidos, né? E circulava ali nas altíssimas rodas americanas e todo mundo pagava para ela jantar, viagem de avião, viagem de jatinho, hotéis caríssimos, roupas. Era uma coisa impressionante. Ela deu golpe em todo mundo durante um bom tempo, tanto que virou a série e ainda conseguiu vender os direitos para fazer a série. Era não só uma criatividade, mas a gente tem que reconhecer um talento imenso. Então tem essa coisa. E me fez lembrar de uma outra história, né, também, que quem me contou foi meu grande amigo Fernando Ataliba. O pai dele era um jurista importante da área de direito do trabalho, o Geraldo Ataliba, foi reitor da PUC, era professor de direito também no Largo de São Francisco. E ele conta que quando o pai dele era professor da PUC, não sei se nessa época diretor da Faculdade de Direito ou já reitor, apareceu ainda durante a ditadura ali um sujeito que se apresentou como professor Echeverria. E esse professor Echeverria levou um livro dele, da autoria dele, tudo mais, um cara que fugia do Chile, e acabou sendo abrigado ali como um professor da Faculdade de Direito da PUC, deu aulas durante um bom tempo, até que descobriram que o tal do professor Echeverria era uma grande fraude também. E aí ele se escafedeu. Ou seja, é um tipo de história que parece que de tempos em tempos a gente vê que se repete. E um último detalhe, só para contar algo que um colega que conhecia de certa proximidade esse sujeito, aí, ou a história desse sujeito, né, o Wakefield, né, vou só usar o último sobrenome para economia de tempo aqui. Quando houve ali o casamento ali na família real, esse sujeito saiu de férias, sumiu e falou, não, eu preciso viajar, para deixar no ar aquela dúvida de que ele teria ido ao casamento real. Né? E aí ficaram lá os colegas todos acreditando que realmente isso havia acontecido. É uma história maravilhosa. O campeão, para mim, é um cara chamado Alencar Mesquita.
A história desse sujeito é fantástica. Quando a Record, lá atrás, começou um programa do Wilson Fittipaldi, o pai do Emerson Fittipaldi. O Barão. Barão. Você vê, a gente só fala de nobres aqui, aristocratas mesmo. Sim. E o Roberto Helena, que era o diretor, convidou um jovem jornalista para cada área, e eu fui para a área de economia. Daí me liga, olha, tem um sujeito aqui que é chefe da assessoria econômica do Veloso, isso aí em plena ditadura, né? Era o que tinha de mais relevante na época, era a assessoria econômica do Veloso. Eu falei, é ele. Daí o sujeito foi lá, toda pergunta econômica que eu fazia para ele, ele derivava. Eu fui levar ele no hotel dele aqui. Era uma birosca lá na Santa Cecília. E ele falando: olha, eu tenho um Cadillac, mas ele está no mecânico e tudo. Eu falei: olha, coisa estranha, né? O dia seguinte eu ligo para a sucursal do Estadão lá em Brasília e falo: vê se tem algum Alencar Mesquita na assessoria do Veloso. Não tinha nenhum. E ele me ligando todo dia, querendo publicar artigos, passando notícias exclusivas. Daí eu avisei o Jornal da Tarde, falei: olha, esse cara é picareta. Daí um dia eu estou no Jornal da Tarde, passa uma repórter do Estadão bufando. Eu falei: o que aconteceu? Eu entrevistei um sujeito, tudo que ele falou eu publiquei, estava tudo errado, ele disse que eu entendi errado. Daí o Eduardo Martins, que ele tinha colocado de editor lá, que era um cara de literatura, disse para corrigir com ele. Eu falei: quem é ele? Alencar Mesquita. Você é uma picareta aí. Daí ela foi falar com o Eduardo Martins falou: basta a gente encontrar um bom economista liberal para os esquerdistas começarem a atacar. Tá certo. Continuou esse sujeito. Eu vou na Fundação Getúlio Vargas conversar com o Alquimar Moura. A hora que eu chego lá, o Alencar Mesquita com um terno todo elegante. O que você está fazendo aqui? Ué, eu estou lecionando aqui. Eu falei: nossa senhora. Daí eu falei, falando com o Alquimar. Eu falei: Alquimar, que história que é essa? Eu falei: não sei, os alunos estão todos reclamando dele. Passa um tempo, uma reunião de pauta do Jornal da Tarde, vem o Laerte Fernandes, secretário de redação, falando assim: eu te livrei de uma boa. Por quê, o Laerte? O Alencar Mesquita foi preso. E o Estadão deu uma página para ele falar o que quisesse. E ele disse que foi alvo de uma conspiração do Pão de Açúcar, das multinacionais e do jornalista Luiz Nassif. E o Laerte conseguiu tirar meu nome. Eu falei: Laerte, essa seria a minha consagração. Sabe o que ele fazia? Ele era um baita imitador. No caso da GV, ele ligou para aquele Oliveira Lima com a voz do Adroaldo Moura. Ele falou: olha, eu tenho um cara aí excelente, que é o Alencar Mesquita. Os únicos que não caíram foram os japoneses da cooperativa de Cotia, que ele ligou para lá, imitando o ministro da agricultura japonês lá, que tinha, e mandou contratar o Alencar Mesquita. Os japoneses, muito precavidos, jogaram um monte de livro caixa lá e mandaram ele fazer o trabalho, e ele não conseguiu, obviamente. Esse é o campeão, rapaz. Esse é bom, esse é bom. Também, já que estamos contando a história, eu vou contar aqui uma rapidamente. Teve um tempo aí, hoje tem esse jornalista, um jornalista assim meio consagrado, amado, na esquerda e tal, mas que uns anos atrás vivia assim para inventar histórias, principalmente contra fundos de pensão, contra o Lula tal, muito ligado ao Daniel Dantas. O sujeito hoje tem um site aí, tanto quanto famoso, composto de letras e números, mas eu não vou falar qual é o site, não. Bem, esse sujeito fez uma reportagem sobre um senador italiano que estava processando a Telecom Itália pelo acordo que a Telecom Itália fez no Brasil com os fundos de pensão, um acordo muito fraudulento, e esse senador estava liderando isso no parlamento italiano. Aí me deram a dica, eu fui lá conhecer o senador, que inclusive morava no Brasil, que nem tinha sido, nem entre, ele tinha se candidatado naquela lista de brasileiros, de oriundes, né? Aí vou na casa do cara, ele me abre a porta, ele morava ali na Avenida Higienópolis, e a primeira coisa que ele me faz é mostrar um tapete carcomido na parede, assim, empoeirado e tal. Primeiro ponto da conversa. Esse aqui é um Rubens, que vale 250 milhões de dólares. Eu falei: é mesmo? E o senhor está com isso aqui? Não, que eu estou em negociações adiantadas com vários museus do mundo. Estou com o MoMA, estou negociando com o Metropolitan, estou negociando com o FITSE. Aí, só tem alguma prova e uma correspondência? Ele me mostrava as correspondências que ele tinha enviado para esses museus. Aí eu perdi, mas os museus responderam? Disseram alguma coisa? Não. Bem, essa é uma das tantas histórias desse mitômano, né? Que foi uma das matérias mais divertidas que eu fiz. Agradeço ao repórter, mas esse cara foi transformado numa espécie de grande senador italiano que iria investigar as estripulias da Telecom Itália. É esse aí. Só uma coisa, você tem que tomar cuidado como jornalista, que eu lembro da história do Mário Sérgio Conte, que acabou entrevistando o sósia do Filipão, achando que era o Filipão, né?
Ah, é? É um Não, essa perigo aí esse tipo de coisa. não, essa aí é demais, né. Depois ele pediu desculpas e tudo mais, né, mas enfim. Por que que o Filipão, no meio da Copa, ia estar viajando num voo comercial? E a matéria tinha um tom fantástico, assim, o grande furo conseguindo uma vi Não, são grandes momentos do jornalismo brasileiro. Falemos agora de assuntos mais, relevantes. Vamos começar pela manifestação do domingo do Bolsonaro na Paulista. Quais suas impressões, Cláudio Couto? Isso aí enterra de vez a história da campanha da anistia? O que que você acha que significou esse evento em São Paulo? Olha, eu não acho que enterra, né, eu sou um tanto quanto pessimista com respeito a enterrar essa história, que eu não sou lá muito confiante, né, no discernimento dos nossos parlamentares, dos nossos deputados e senadores, pelo menos de uma maioria que habita ali as 2 casas do Congresso. Então, eu sempre tenho um pé atrás com isso, não acho que essa é uma história que está morta, não acho que é fácil também, e entendo o seguinte com relação especificamente à manifestação, né, entendo que é uma manifestação que não foi, claro, da dimensão que os bolsonaristas esperavam, né, a gente teve ali, segundo o levantamento lá do pessoal lá do Centro de Pesquisa do Pablo Hortelado da USP, alguma coisa como 45.000 pessoas, o Datafolha, que tem um método até similar de mensuração, deu 55.000, se a gente, enfim, for cravar aí no meio, né, a gente, enfim, vai chegar a alguma coisa como 50.000 pessoas, é um pouco, é algo por volta do que é a Arena Corinthians lotada, né, não é pouca gente, mas cá entre nós, não é gente suficiente para virar um jogo como esse que envolve a anistia. Mostra uma capacidade de mobilização ainda do Bolsonaro, levar 45 a 50 mil pessoas à Paulista não é pouca coisa, é um número respeitável para uma liderança. Também não foi aquilo, vi um vídeo que foi publicado pelo Silas Malafaia, né, que mostrou ali o milagre da multiplicação do gado, né, porque ele diz que em vez dos 50.000 mais ou menos que tinha na Paulista, havia ali alguma coisa como 750.000, fez uma matemática ali, mandrake, no data bolha dele, né? E aí falou: olha aí, ó, tem muito mais gente do que diz esses esquerdopatas da USP, coisas que tais. Nem tanto também. Ou seja, para resumir tudo isso que eu estou tentando dizer aqui, o que nós tivemos foi um ato que, primeiro, mostra ainda uma certa capacidade de mobilização do Bolsonaro, embora menor do que no passado, e ainda assim, a meu ver, insuficiente para promover uma virada de jogo. Mas a virada de jogo não depende só de quantas pessoas ele põe na rua, mas depende também das perspectivas de poder que aqueles que estão no Congresso tiverem. E se acharem que pode fazer um agrado a uma parcela do eleitorado, aprovando essa anistia, né, ou também podem, para além desse agrado, articular alianças políticas regionais para as eleições de 2026 que lhes sejam mais interessantes, eu não descartaria que esse negócio venha ainda a ser aprovado no Congresso. Ou seja, todo cuidado é pouco, né? Claro que hoje o jogo central está sendo jogado dentro do Supremo Tribunal Federal e não tanto no Congresso, e eu diria nem nas ruas, né? E eu acho que é esse jogo que a gente tem que acompanhar daqui para frente. Eu acredito que essa anistia não passa, né? Apesar de não a descartar por completo, e que a capacidade de mobilização do Bolsonaro tende, inclusive, a diminuir do ponto de vista de chamar a gente às ruas. Olha, enquanto transcorria lá a manifestação, do Bolsonaro, eu estava na Marcha do Silêncio. Peguei o final da Marcha do Silêncio, que é um grupo de pessoas que protestam contra a impunidade da ditadura de 64 a 88 lá. E no final lá veio uma senhora e me deu um xerox. Eu abri o xerox, era o retrato xerocado do filho dela, que foi morto pela polícia militar em Paraisópolis. E a mãe, a única coisa que ela queria era justiça. E justamente o que levou a essa violência foi justamente a herança da ditadura militar, que tem aqui em São Paulo Tarcísio de Freitas, esse derrite aí, retomando toda a violência que havia na época contra políticos e contra populações periféricas e agora em cima das populações periféricas, né. E daí era um grito angustiado, isolado de uma mãe sem saber para quem recorrer. Vamos ver se o juiz da família imperial inglesa aí consegue trabalhar essa questão aí. Tem pesquisa nova do Datafolha dizendo que 52% da população brasileira, ou pelo menos dos ouvidos,
crê e defende uma punição, a prisão do Bolsonaro. No caso da tentativa de golpe, ainda nós temos 42%. O que continua sendo para mim um número espantoso, que 42% da população brasileira, e aí já extrapola inclusive o que a gente poderia chamar de bolsonarismo, raiz, ou a parte do bolsonarismo mais firme, que acham que não, que ele não deve ser punido, deve continuar solto, apesar dessa tramóia do golpe. Agora, Couto e Nassif, queria saber o seguinte: essa presença dos governadores, foram 7 governadores, vários deles postulantes à vaga, né, a ocupar o espaço do Bolsonaro, então Ronaldo Caiado, Tarcísio de Freitas, Romeu Zema. Isso foi para eles uma jogada inteligente para se colocar como um sucessor, ou eles ficam amarrados também a um certo delírio que, em grande medida, reduz a possibilidade deles de pleitearem esse espaço e serem candidatos viáveis à presidência de 2026? Olha, Sérgio, o que eu acredito que esse pessoal está tentando fazer é se mostrar, né, para o eleitorado bolsonarista, e aí, no caso, né, o eleitorado bolsonarista mais fiel, um dos seus. E aí, claro, com a inviabilização do Bolsonaro, que na prática, acho que todos eles estão torcendo para que aconteça, né, a inviabilização dele, eles todos se colocam ali como eventuais substitutos do Bolsonaro no campo da direita. E daí, claro, não tem nenhum tipo de constrangimento em ir à rua defender a anistia para golpista, né? Sobre aquela alegação de que era um bando de coitados, né? De que a mulher lá está sendo condenada não porque se juntou a uma multidão golpista, né? Que assaltou as sedes dos 3 poderes para conseguir uma intervenção militar que até aquele momento, acampando à frente dos quartéis, eles não haviam conseguido, mas que ela simplesmente foi punida ali com 14 anos porque resolveu pichar a estátua da Têmis, né, a deusa da justiça, com batom. Conversa fiada, né? E, aliás, essas mentiras são repetidas ad nauseam por eles e por alguns dos seus publicistas, né? Por exemplo, um que eu sei que o Nassif gosta muito de ler, que é o Guzzo, né, que escreve no Estadão. Esse sujeito ali, que é um prócer, né, da extrema-direita, embora ele sempre, quando fala em extrema-direita, coloca entre aspas, talvez porque ele não acredita que isso exista, mesmo sendo membro dela, é uma situação ali, eu diria, quase que esquizofrênica. Ele diz que a mulher foi condenada só por causa do batom. Quer dizer, é uma mentira tão aberta, tão evidente, que mostra como é que esse pessoal opera. E os governadores não estavam numa situação diferente, né? Agora, estão torcendo, na realidade, né, para que o Bolsonaro realmente vá à cadeia, continue inelegível, para que aí sim eles possam efetivamente se apresentar. No que eu acho que, estando na posição deles, talvez até estejam muito certos, né? Porque, afinal de contas, o Bolsonaro não se preocupa com ninguém, né? Ele joga todos ao mar se for para livrar a própria pele e, quem sabe, nem nisso eu tenho certeza, livrar a pele dos seus familiares mais próximos, né? Dos filhos e talvez da mulher. Agora, eles também, portanto, ao devolverem isso na mesma moeda, mesmo que abertamente não o façam, estão agindo de acordo com essa lógica do próprio bolsonarismo, né? Que é sacrificar os seus. E acho que nisso eles se colocam ali como essa alternativa, porque vão querer dar esses votos. E aí precisam aparecer para essa parcela do eleitorado como efetivamente confiáveis. Agora, estão normalizando o golpismo. E, portanto, também eles têm que ser vistos como aquilo que são: gente que normaliza golpismo. E, portanto, ao serem normalizados, né, escrevi isso no meu artigo, né, na minha coluna da Carta Capital aí dessa última semana, ao serem normalizados como se fossem políticos numa direita normal, eles, na realidade, acabam também conseguindo uma espécie de anistia à própria extrema-direita. Porque se você a trata como alguma coisa normal, algo que não deveria ser isolado, né, por um cordão sanitário na política brasileira, você não precisa nem só aprovar anistia no Congresso para os golpistas que foram lá depredar e assaltar a sede dos seus poderes para provocar intervenção militar, ou aqueles que ficaram urdindo magnicídios ali, né, na Operação Punhal Verde Amarelo, ou que seja lá o que for. Você, ao normalizar a extrema-direita, você está anistiando a extrema-direita. E é isso que, na realidade, boa parte da elite política brasileira faz. Sejam esses governadores que estiveram no ato, sejam aqueles que, membros dos seus partidos, se aliam sem o menor tipo de pudor com a extrema-direita. Aliás, outro que ali esteve também, a gente não pode esquecer dele, foi o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que fez discurso a favor da anistia para golpista, um aí que normalizou a extrema-direita sem o menor tipo de constrangimento. Ou seja, nós temos aqui uma direita supostamente convencional que, na prática, abraça a extrema-direita se isso lhe convém no curto prazo.
e, portanto, está, na realidade, abraçando o golpismo e colocando a democracia como um bem de valor secundário, né, para dizer o mínimo. Então, acho que é essa a situação. Estão ali atrás de voto e estão normalizando a extrema-direita. Um dado interessante lá foi o ataque do Malafaia ao alto comando militar e o endosso do Bolsonaro ao Malafaia. Ou seja, o Bolsonaro, se ele vem com essa história, não, eu nunca aceitei golpe, tudo, qual a crítica que a ultradireita faz ao comando militar? Não ter aderido ao golpe. O Bolsonaro, quando aprova o ataque do Malafaia, ele está endossando a ideia de que os militares falharam porque não endossaram o golpe. Então é um jogo. Agora, o oportunismo desse pessoal, Zema, é aquele negócio, nenhum gosta do Bolsonaro, mas todos querem bolsonarismo. Eu continuo achando que, para mim é sempre um tiro no pé, porque na verdade se você se prende quando você se prende ao bolsonarismo, em grande medida você limita a sua capacidade de voto, e eu acho que todas essas manifestações recentes, por exemplo, essa participação do Ciro Nogueira num evento, de uma corretora lá, de um banco de atacado aí, de um grupo de investidores em São Paulo, essa que vazou, que ele dizendo que o Lula está acabado, que a direita vai ganhar, me parece tudo uma tentativa, um desejo mais do que realidade, né, porque se a gente olha as pesquisas recentes, não é exatamente isso, todas as pesquisas, apesar das pesquisas apontarem uma queda da popularidade do Lula, que agora aparentemente deu uma estancada, deu uma pequena melhorada, o Lula em todas elas continua ganhando de qualquer um desses competidores. Então, na verdade, quem está mais encalacrado, para mim, é a direita do que exatamente a esquerda. Tudo bem, a esquerda continua dependente do Lula, Lula vai fazer 80 anos, mas do lado de lá continua dependente de um sujeito que vai para a cadeia e que aparentemente vai tumultuar. O Ciro Nogueira falou: não, o Bolsonaro está consciente, ele vai adotar outra estratégia. Não é o que parece até esse momento. O que a gente tem visto, na verdade, é o Bolsonaro continuar minando os seus aliados. Quer dizer, aliás, o Tarcísio ter ido lá, depois do Bolsonaro dar uma entrevista e dizer que ele não é exatamente um político extraordinário, é só um bom político, entre tantos outros, eu deveria diminuir um pouco o ímpeto dele em defender o Bolsonaro, né? Certamente pode ir para o segundo turno com o voto bolsonarista, mas eu duvido que ele ganhe a eleição, pelo menos nas circunstâncias atuais. Vocês acham que estamos vivendo uma espécie de pesquisismo? Que tem aí uma estratégia de lançar pesquisas para ver se mina a credibilidade ou a posição do Lula, ou é natural, é normal, e no fundo essas pesquisas acabam sendo supervalorizadas, inclusive, tanto por apoiadores do Lula quanto pela oposição. Quando você pega hoje a principal pesquisa, que é a Quest, é bancada por um banco de investimento. Como que é a lógica da informação para o mercado? É a lógica diária. Então, eles não têm a visão abrangente, a visão de longo prazo, a visão de médio prazo, os fundamentos. O que eles querem são aquelas notícias do momento que vão coordenar os movimentos de compra e venda de ativos, né? Então, por exemplo, você pega a Quest, ela publica, em cima da mesma pesquisa, no primeiro dia, cai a popularidade de Lula, pararé, pararé, pararé. Segundo dia, ela dá destaque por uma outra conclusão. Lula continua vencendo todos os candidatos. Então, digamos, essa loucura que virou o mercado de notícias, essa montanha-russa aí, acaba se refletindo nesse pesquisismo. E fora isso, você tem aí um bando de aventureiros aí, contratado por partidos para alimentar o otimismo. Mas é uma coisa maluca, né? Que é uma gangorra de dia a dia, que o resultado final qual é? E os jornais têm um menu aí para escolher o tom da manchete. Se eu sou antilulista, posso pegar aqui, ó, queda aqui do Lula, isso aqui. Se eu sou lulista, você não vai encontrar nenhum, mas... Então você tem os 2 níveis aí de informação, o da imprensa corporativa e de redes sociais, todos enfatizando os aspectos negativos para o Lula. É uma arma política. E o mercado deitando e rolando com essa volatilidade das notícias e das opiniões aí, que não tem importância nenhuma, né? Se você pega em termos de médio prazo, em termos de fundamentos e tudo. Até aquele da Vox Populi, esqueci o nome agora. Marcos Coimbra. Ele deu uma bela entrevista falando: olha, o Lula está tranquilo, que ele sabe que não tem a menor importância essas pesquisas diárias. Mas alimenta o noticiário e alimenta o mercado, né? Olha, eu também acho natural que essas pesquisas sejam feitas. Primeiro, porque é um negócio e você divulgar a conta-gotas
é uma maneira de se manter o tempo inteiro em evidência. É interessante para os órgãos de imprensa que também se utilizam disso, né? É bom lembrar que a própria Quest tem também, em boa medida, sido uma pesquisa de referência, né, para as organizações Globo, né? O próprio Felipe, né, meu colega, inclusive, tem participado, né? Substitui o Ibope no fundo, né? O antigo Ibope, né? Depois IPEC, Datafolha e tudo mais. O Felipe está sempre lá na Globo News falando das coisas. Então, e para ele é interessante também, né? Como, enfim, o gestor aí desse estudo de pesquisa, que o Instituto esteja o tempo inteiro em evidência. Então, até essa estratégia de soltar um pouquinho por dia, eu acho que é uma coisa compreensível dentro da lógica empresarial, né? De quem faz pesquisa. Né? E vende também, entre aspas, né? Vende jornal, que afinal de contas todo dia você vai lá, deixa eu ver qual é a última novidade, né? Que tem aqui na última pesquisa que foi feita e tudo mais. Então, eu não vejo nada de muito anormal. Agora, de novo, né? Acho que o Nassif colocou isso com muita propriedade. É preciso olhar para isso como uma situação de momento. Né? Primeiro que a gente tem ali mais de um ano e meio, um ano e meio na prática até a eleição. E um ano e meio até a eleição é muito tempo. Né? É muito tempo. O governo começou a ter aí uma estratégia diferente de comunicação, que acho que é parte da tentativa de solucionar o problema do ponto de vista da avaliação ruim que o governo tem tido hoje, que não é catastrófica, mas é ruim. Catastrófica é a avaliação, por exemplo, que o Temer tinha, ou que a Dilma teve ali pouco antes do impeachment. Mas essa do Lula não é uma avaliação, evidentemente, boa para o governo, mas está longe de ser uma catástrofe e pode ser corrigida ao longo do tempo. Então, eu acho que o governo aposta nesse ano e meio usando não só uma nova maneira de se comunicar, mas também tentando aí produzir uma série de entregas, de coisas que sejam mais palpáveis do ponto de vista da percepção social a respeito do desempenho do governo, tentar reverter esse quadro. E aí o Lula pode chegar mais competitivo lá na frente. Eu também tomaria, até por isso mesmo que acabei de falar, para ser coerente com isso que acabei de dizer, com muita cautela, esses números que mostram algo assim, Lula ganha de todo mundo. Sim, ganha de todo mundo se a eleição fosse agora, considerando que esses candidatos, primeiro, não fizeram campanha, não se deram a conhecer, muitos deles ainda são pouco conhecidos, e eu falo isso toda eleição. Todo candidato que aparece pouco conhecido numa pesquisa é um candidato com potencial de crescimento, porque na medida em que ele se torna mais conhecido, ele pode crescer. Claro que ele também é candidato com potencial de aumento de rejeição. Isso é outro lado da mesma moeda. Mas tem potencial de crescimento. Então, o fato do Lula chegar à frente de todos hoje não quer dizer que ele estará na frente deles daqui a um ano e meio. Mas também não quer dizer, da mesma maneira, que essa avaliação ruim do governo será a mesma que nós teremos daqui a um ano e meio. Lembraria até um dado. A Dilma, quando se reelegeu em 2014, ela começa aquele ano com uma avaliação ruim também do seu governo. Né, na esteira ali do que foram as grandes manifestações que começam lá em junho de 2013 e tudo mais, ela começa o ano ruim. No que a campanha eleitoral vai se desenrolando e o governo começa, inclusive, a vender o seu peixe por meio da propaganda eleitoral, ela vai crescendo, ela vai melhorando a sua avaliação. Não chega num patamar altíssimo, mas chega ao suficiente para ganhar a eleição no segundo turno do Aécio. Eu acho que é importante lembrar desse tipo de coisa. Então, é muita água para rolar, tem muita questão relacionada à comunicação e às próprias realizações do governo, e ainda haverá uma campanha eleitoral. Então, esse cenário que a gente olha agora, ele é um cenário, digamos, especulativo de momento, mas ele não é um cenário que já reflete o que fatalmente vai ocorrer daqui a um ano e meio. Longe disso. Lembrando também, Couto e Nassif, que se a gente pegar as últimas 6 eleições no Brasil, o PT só perdeu quando o Lula foi proibido de concorrer. As circunstâncias podem estar mudando, mas o fato é que a gente não pode ignorar essa história, né? Agora tem um ponto interessante. Tem um ponto em favor do Lula, que é o fato de ser o grande candidato contra a ultradireita, e tem um ponto contra, assim, que é o fato do Lula não ser mais novidade também, né? Dá um desgaste, né? É um desgaste. Ele não conseguiu reescrever o governo, e poderia. Você tem aí esse plano de transição energética do Haddad. Você tem o plano das transoceânicas do PAC aí com a Tebet. Você tem a Nova Indústria Brasil. Você tem um conjunto, a própria ciência e tecnologia já está com um plano. Você precisaria consolidar tudo isso e criar uma noção de futuro para o país. Eu acho que essa história, por exemplo, da insatisfação com o alimento, com tudo, reflete apenas essa falta de perspectiva de futuro para um mundo que você não sabe o que vai ser amanhã. Então, essa falta de futuro é o momento em que o estadista se revela. Como o Lula se revelou lá em 2002 no combate à pobreza, né? E ele não está conseguindo fazer essa transição. O republicanismo dele é evidente, até um pouco ingênuo até, né?
É o cara que sabe administrar as incertezas políticas, né. E joga o jogo dentro das instituições, né? Sim. Agora com todas essas incertezas aí, você abre espaço para um Napoleão aí. A sensação que eu tenho é que essa ideia, vamos respeitar as instituições, vamos tentar reconstruir as coisas a partir de valores que foram muito caros no pós-guerra, né, a construção de um país mais igual, e que funcionou, por exemplo, melhor em alguns países do que outros. A ideia de um sistema onde você tenha a garantia de liberdade, mais um desenvolvimento econômico mais igualitário, com programas sociais, então isso está acabado. E quando a gente olha, lê e o Couto pode falar isso com mais propriedade, porque, acompanha isso profissionalmente mais do que a gente. A sensação que eu tenho é que, realmente há um desejo de uma ruptura, enorme, que quem se a extrema direita está representando isso, talvez como uma ilusão, mas é a primeira a se apresentar. Mas a ideia é acabar, assim, a ideia que eu tenho, e olhando o que as sociedades hoje no mundo estão demandando, e não só no Brasil, quando a gente vê o que aconteceu nos Estados Unidos, quer dizer, a inflação estava caindo, a economia estava melhorando, estava gerando emprego, você tinha um plano, de transição energética, e as pessoas disseram: "Não". Nós queremos a loucura, ou o que tem acontecido na Europa, e mesmo essa situação do Lula, que basta comparar, quer dizer, uma pesquisa recente deu que, o percentual de brasileiros que acham que o governo Lula é pior do que o governo Bolsonaro é maior do que o que pensam o contrário. Mas onde é que nós estamos? E a pandemia? E os 700.000 mortos? E a bagunça que ele fez na economia? É irritação com o presente, né? A ideia de que é o seguinte, nós precisamos fazer uma outra coisa, né. Eu nem por exemplo, aconteceu na virada do século XIX para o século XX? Talvez, né, eu não estava lá, mas bem, deu o fascismo no início do século passado, né, É. que também representava isso. Esse mal-estar, que eu não sei traduzir, o Couto, assim, o que que exatamente é esse mal-estar? É, no entre guerras, né, foi exatamente isso que aconteceu, né, esse mal-estar foi o que caracterizou o período entre guerras, abrindo espaço para o antissistema. Na realidade, a extrema-direita se apresenta, né, como antissistema. Não à toa eles gostam tanto de sempre que eles vão falar, contra quem eles falam: "Ah, o sistema", né. Mas o que é o sistema? O sistema muitas vezes é o sistema democrático, é disso que eles estão falando na realidade, né, estão atacando o sistema democrático, que tem um monte de defeitos, evidentemente, né? O problema é, os defeitos do sistema democrático são menos graves do que os defeitos de qualquer outro sistema, né? Esse é o problema que está posto aqui. Porque pelo menos nesse sistema você, por pior que seja governado, o fato de você fazer oposição ao governo não te leva para a masmorra ou para o cemitério. Então, na verdade, o que a gente tem é uma extrema-direita que se vale dessa irritação com o presente, dessa imensa insatisfação que as pessoas têm com a forma como a política cotidiana funciona. Acho que parte disso, já falava disso há muito tempo, vem de um certo processo de oligarquização das democracias, né, em que a classe política se fecha nela própria, vira de costas à sociedade, atua muito em prol dos seus próprios interesses imediatos como classe política, as pessoas não se sentem representadas, e ao não se sentirem representadas, acabam, na realidade, vendo na negação do sistema uma solução. Só que essa solução não necessariamente vem daí, né? Aliás, eu diria que até melhor, mudaria um pouco a ordem das palavras. A solução necessariamente não vem daí, porque isso, na realidade, é a destruição que leva à catástrofe. Agora, como o governo Bolsonaro, né, por mais destruição que tenha produzido, foi contido, né, e foi contido pela atuação de atores da sociedade civil e de atores político-institucionais, né, dentre eles o próprio Poder Judiciário, o que acaba acontecendo é que hoje, né, diante de insatisfação com o andamento do governo, o cara fala, acho que é melhor tentar aquilo ali de novo, né? Bem, a gente viu o que aconteceu nos Estados Unidos com a volta do governo Trump, né? Então, governos normais sequer podem apelar para o discurso mirabolante, maluco, que os governos populistas utilizam. Então, um governo normal, como é o governo Lula, e o fato de eu ter mencionado que ele joga o tempo inteiro por meio das instituições, é isso que faz com que ele não seja um governo populista, apesar de alguns gostarem de taxar o Lula de líder populista. Se ele fosse populista, ele não jogava por meio das instituições, ele teria o seu cercadinho, né? Ele faria as suas motociatas ou algo parecido, né? Isso é o jogo populista. Ele faria, enquanto presidente, veja, não é na oposição, durante a eleição, mas enquanto presidente, comícios multitudinários para atacar a estrutura institucional, que é o que o Bolsonaro fazia também.
Agora, um governo populista justamente se nutre desse tipo de anormalidade. Um governo não populista não pode fazer isso. E ao se comportar dentro da normalidade, se, apesar disso, ele não consegue entregar tudo aquilo que as pessoas estão esperando que ele entregue, ele acaba não só perdendo o apoio, a gente falava agora há pouco das pesquisas, mas isso acaba repercutindo numa perda de apoio à própria estrutura da democracia. E aí você começa a ter as pessoas caindo mais facilmente nesse canto das sereias, que as lideranças populistas autoritárias, o que é, na realidade, uma redundância, né? Os populistas são autoritários por definição, né? Nesse canto de sereia que eles fazem e que produzem, né, todos os estragos que nós vemos não só hoje nos Estados Unidos, né, vimos no Brasil com Bolsonaro, vemos agora na Argentina com Milei, vimos na Venezuela pela esquerda com o chavismo e o madurismo, né, porque populismo pode ser dos dois lados. Essa destruição que todos esses líderes promovem, ela se origina, no fim das contas, nessa insatisfação com o presente funcionamento da democracia. Por falar nisso, na tentativa de melhorar a popularidade, o governo finalmente enviou a tal PEC da segurança para os líderes lá do Congresso. Foi um longo parto essa PEC da segurança, lembrando que o assunto segurança pública é o assunto que mais incomoda os brasileiros. Essa PEC, gestada ali no Ministério da Justiça, é um assunto que tem causado aí divergências profundas com os governadores. E aí, Couto, eu pergunto, do que a gente sabe até agora dessa PEC, é algo que pode dar uma solução, vamos dizer assim, ou pelo menos uma satisfação mais clara em relação aos problemas de segurança do país? De alguma forma, o governo aprendeu algo em relação a esse assunto? E o que você acha que será o futuro dessa PEC lá no Congresso? Olha, Sérgio, eu acho que é um primeiro passo, né, nessa direção. Não dá para a gente imaginar que essa PEC por si só vai resolver um problema do grau de complexidade que tem a segurança pública, né? E que, na realidade, é um problema que nos aflige há muitas décadas e que tende só a piorar, né, ao longo dos anos, tendo em vista aí o ganho de força do crime organizado. Mas até por isso mesmo, faz todo sentido que a gente estruture um Sistema Nacional de Segurança Pública, né? E aí o modelo que começa ali durante ainda a Assembleia Nacional Constituinte da Saúde, que foi sendo replicado para outras áreas de políticas públicas, como assistência social, faz sentido ele ser pensado em alguma medida também como um modelo que se articule na área de segurança. E acho que essa PEC tem esse condão. Dá um papel, né, não só para as forças de segurança que atuam no âmbito federal, mas acho que o mais importante, articular os três níveis de governo. Eu entendo que a articulação federativa dos três níveis de governo que pode criar um sistema que seja mais eficiente para lidar com a questão da criminalidade, particularmente do crime organizado. Claro que isso vai depender, evidentemente, em grande medida, da colaboração dos governos subnacionais. E aí a gente sabe que incentivos de ordem financeira costumam ser aqueles que fazem com que a coisa funcione. Mas em muitos casos vai funcionar com articulação com os governos subnacionais, porque esses próprios governos podem ir percebendo, na medida em que o sistema for sendo implantado e ele for produzindo resultados, que é vantajoso estar articulado. Por exemplo, nos estados fronteiriços, né? Aqueles estados que são justamente espaços de passagem de tráfico de drogas, de tráfico de armas, de tráfico de pessoas, de uma série de crimes que são cometidos justamente se aproveitando da transnacionalidade. Esses estados vão ter muito interesse, entendo eu, de fazer algum tipo de política articulada com o governo federal para poderem resolver os seus problemas. E aí não são só os fronteiriços com fronteiras, digamos, terrestres imediatas. Estados que hoje são boca de saída, por exemplo, para a exportação de drogas da região Nordeste, por exemplo. Faz todo sentido você ter uma atuação articulada desses estados com o governo federal. Então, eu acredito que a PEC ela é importante nessa direção, né? Porque ela aponta na direção de você estruturar um sistema nacional que possibilite uma articulação mais estruturada, mais institucionalizada do governo federal com os governos subnacionais para combater o problema da segurança pública, né? O problema da insegurança pública, criando uma política de segurança que seja realmente mais efetiva. Mas é só um primeiro passo, a gente está só falando de uma norma legal, né? No caso aí de âmbito constitucional, não está falando ainda de uma solução mais estrutural que só vai acontecer quando isso tiver consequências em termos de políticas públicas sendo implantadas lá na ponta. Essa emenda é bem curta, ela estabelece essa política, Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social.
O ponto central é o seguinte: os governadores tinham medo de perder controle sobre as polícias militares. Aqui, o que ele faz? Tem o artigo 27, que estabelece a política e o Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, que compreenderá o sistema penitenciário, ouvido o Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, integrado por representantes da União, Estados, Distrito Federal, municípios e sociedade civil na forma de lei. É um modelo do SUS, que você faz um negócio colegiado, mas você tem uma centralização para uniformizar as decisões desse conselho, né? E um ponto importante que estava pegando muito é o artigo 28, que é coordenar o sistema de segurança pública e defesa social e o sistema penitenciário. O sistema penitenciário, quando o ministro Lewandowski começou a trabalhar isso aí, foi questão de meses atrás aí, ele intencionava definir regras para o sistema penitenciário humanitárias, sabendo que o sistema penitenciário é o grande alimentador das organizações criminosas. Você pega o rapazinho aí que está com algumas gramas aí de cocaína, coloca no sistema penitenciário, lá ele tem que ficar sob o guarda-chuva de alguma organização criminosa, né? Então isso é o maior alimentador das organizações criminosas. E houve uma resistência de governadores a essa nacionalização das determinações do Ministério da Justiça. Mas o ponto central é a unificação das bases de dados. Olha, lá atrás, acho que 2010, 11, a gente fez um seminário de segurança pública, já se falava em integração de banco de dados. O que está por trás, digamos, da resistência dos estados, das polícias militares, é interesse corporativo, não é buscar um resultado maior. Esse que é o ponto. Então fica tudo solto. E quando entra o ministro tentando consolidar isso, é resistência de todo lado. Mas eu entendo o seguinte, apesar dessa resistência, inclusive por conta do problema corporativo, na hora que alguns estados que resolverem se articular com a política federal começarem a colher resultados, meu amigo, aí os outros vão começar a ver, acho que talvez eu tenha que ir atrás, né? Como política articulada produz resultado melhor, isso é uma questão sabida, eu acho que isso vai acabar acontecendo. Não é imediato, mas é uma tendência mais de médio prazo. Minha dúvida aí só é o seguinte, o Lewandowski é nada a dizer contra o Lewandowski, uma pessoa muito correta, mas eu não sei se exatamente é um nome para lidar com esses governadores nesse momento, entendeu? Ele é muito educado. É isso. Ele é muito educado com quem está aí tentando minar a política, né. Agora, tem alguns especialistas que defendem que, além disso, precisava ter criado pelo menos, um projeto de intervenção em algum lugar, fosse no Rio de Janeiro, fosse na Bahia, para tentar resolver algum problema específico, entendeu? Vamos fazer uma grande, não sei se é uma força-tarefa, mas alguma coisa que juntasse não só a ação policial, mas a ação de inteligência, inclusive Receita Federal, Tesouro, e fizesse uma intervenção específica em algum lugar para tentar minimizar um dos problemas que são mais, vamos dizer, se não mais graves, mais aparentes, né? E o Rio de Janeiro é um caso clássico. Agora, falando um pouco da situação mundial, assim, não bastasse os nossos problemas, ainda tem essa confusão mundial. Nassif, essa queda de braço aí entre Estados Unidos e China, o que você acha que vai dar essa disputa? Se a gente pega, digamos, o que o Trump está fazendo, tem uma lógica por trás disso e tem uma implementação errática, para dizer o mínimo aí, né. A lógica é a seguinte: quando você pega, o fim da Segunda Guerra, o acordo de Bretton Woods, define um novo modelo geopolítico aqui do Ocidente centralizado nos Estados Unidos. Então os Estados Unidos passam a amparar a recuperação da Europa e dão um pouco de atenção para a América Latina, dentro daquela lógica: eu preciso fortalecer meus parceiros para poder exportar. A partir de um certo momento começou a expansão, a Europa começou a se consolidar e o Nixon achou que o modelo já estava esgotado. Daí ele acaba com aquela paridade, que havia cambial, porque a grande preocupação quando vem a acordo de Bretton Woods era o controle do câmbio, o câmbio dos fluxos de capitais, né. O Nixon acaba com isso. Quando chega a 82, que o Japão estava numa escalada fantástica, vem os Estados Unidos, aumentam a taxa de juros lá em cima, obriga o Japão a fazer uma apreciação cambial e mata o crescimento do Japão. Por quê? Porque ele tinha aquele poder geopolítico lá, você tinha a defesa do Japão era o armamento americano lá, né. E daí você tem essa ultrafinanciarização que marca, digamos, essa etapa do controle americano, tudo a partir de Wall Street.
Esse modelo não impede o crescimento da China, que passa, pelo contrário, corrói o crescimento dos Estados Unidos, porque tudo passa a ser em termos de melhoria da distribuição de dividendos. Enquanto a China entrava pesadamente em transferência de tecnologia, geração de riqueza, os Estados Unidos embarcam. Você entra no modelo lá financista, que é o seguinte: a empresa ela foi feita para gerar dividendos. Então eles param de investir em inovação, param de investir em segurança. Daí você tem a debacle da Boeing, debacle da GE. Enquanto isso, a China atuando para trazer tecnologia e investindo na produção. Então, digamos, o que vem, o Trump vem e repete Nixon, corta esse modelo definitivamente, sem saber as consequências, né. Hoje você tem uma interação entre empresas aí, ele está acumulando um conjunto enorme de dissidências internamente, até os bilionários começaram agora a atacar o Trump aí, mostrando o que está acontecendo com os mercados. Essa instabilidade dele, vai e volta, é veneno puro nas relações econômicas, comerciais e geopolíticas, né. Então o que que vai ter? Ele fez essa rebordosa aí, vai tentar negociar, de alguma forma a vantagem, mas enquanto isso a China está consolidando, ela está se consolidando, né. Você pega agora Japão se aproximando da China, a Rússia já está na parceria com a China. Eu acho que em pouco tempo a União Europeia vai se aproximar da Rússia, não tem lógica, digamos, essa disputa, no momento em que o grande vilão passa a ser os Estados Unidos, né. Então você vai ter um processo enorme de turbulência. O angu é que o lado derrotado é a maior potência nuclear do mundo, né. Então você não sabe o que que vai acontecer no final do período, se é um botão vermelho ou não. Mas eu acho que as instituições americanas agora vão começar a reagir. A Suprema Corte já impôs algumas derrotas ao Trump, o Wall Street começa a chiar. O cara mexeu em todos os fundamentos do modelo americano, gente. Mexeu nos fundamentos da autonomia entre os poderes, né, da estrutura das universidades. O que que vai acontecer? A ideia que tem é que ele tem esse negócio do Bolsonaro, do Milei, né, que aliás, que vem antes da ultradireita americana, de destruir tudo, achar que depois disso vem uma nova ordem, né. Fizeram isso quando teve o Katrina, por exemplo. Quando veio o Katrina lá, desestruturou toda aquela região, eles impuseram privatização de escola. É o libertarianismo com a falta de senso, né. No último programa a gente comentou isso, falando quando é que teriam reações, mas o Nassif ressaltou algumas e eu também chamo a atenção. Desculpa, eu não odeio essa expressão "chama a atenção", eu destaco, eu destaco. Não, é que virou uma praga, chama a atenção no jornalismo brasileiro. É como também na crônica esportiva a história de agredir no lugar de atacar. Eu fico pensando, o time precisa agredir o adversário, é o que é um MMA? Você vai bater no zagueiro antes de fazer o gol, o que que é? Ó, alguns estão levando a sério isso, porque entenderam literalmente, né? Mas aí, de volta aqui, mas as manifestações que tiveram nos Estados Unidos foram até bem impressionantes. Foram, é muito importante, mostra alguma capacidade de reação na sociedade americana, que é interessante que não está vindo, né, de grandes instituições como as universidades, né, mas está vindo ali da base social, né, aquilo que os americanos chamariam ali de grassroots, né, que é essa estrutura de base da sociedade. Então esse pessoal que está começando a se mexer, né? Porque você tem ali, passo a passo, o Trump implantando um sistema autocrático nos Estados Unidos, né, atropelando tudo quanto é estrutura institucional, né, quer dizer, querendo submeter na base do achaque governos subnacionais, fez isso com a prefeitura de Washington, né, entidades como as grandes universidades, submetendo a achaque, né, falei disso na semana passada, até publiquei um artigo que saiu na Folha no domingo, dando nome para isso, né, uma extorsocracia, ele está baseando o seu governo na lógica da extorsão, então Trump é o extorsocrata, e a maneira dele fazer política externa é a mesma, né? É extorsocracia também, ou seja, ele tenta extorquir outros países para cederem a ele. Só que agora a China resolveu trucar, né? E aí eu chamaria atenção para uma coisa no caso chinês, né? Se a gente pensar nos últimos 70 anos, a China é um país que não se envolve em conflitos militares. Mesmo quando ela ali tem algum tipo de predomínio, como no caso do Tibete, isso não se dá por base de uma ocupação militar armada ao estilo do que a Rússia faz na Ucrânia, ou do que Israel faz há 70 anos nos territórios palestinos ilegalmente ocupados. Na realidade, a China não se mete em confusão, nem com Taiwan, hein?
Faz ali umas operações em volta, só para mostrar, ó, estamos aqui. Mas você nunca teve uma ação de fato. Ou seja, a China tem, nesses 70 anos, essa prática, e agora que ela se tornou uma mega potência econômica, ela está apostando na sua capacidade negociadora e de se tornar um ente competitivo na economia internacional. É por aí que ela está travando as negociações. Tanto que, isso que o Nassif observava na fala dele, né? Essa aproximação, veja que curioso, né? De países que são historicamente, se não adversários e até mesmo inimigos. China, Japão, Coreia do Sul, estão se articulando para fazer negócio entre si, além dos outros que estão ali na região do leste asiático. Se os americanos estão querendo criar dificuldades, há outras oportunidades que estão sendo criadas, né? A própria aproximação da União Europeia com a China deve começar a acontecer agora. O que ele vai fazer? Qual é o próximo passo? É proibir que os outros países façam comércio com a China, senão ele vai sobretaxar também? Vocês aí no Brasil, que só tem 10%, se vocês continuarem fazendo negócio com a China, a gente vai aumentar a sua tarifa. Eu não duvido que ele queira fazer coisas desse tipo, né? Mas até onde ele acha que consegue ir com isso? O que o Trump está criando, sacrificando toda a ideia sobre a qual o poder americano se estruturou ao longo de muito tempo, que não se alicerçava só no hard power, né? Ou seja, no poder da armada ou mesmo nessa capacidade coercitiva econômica, mas se baseava também, né, em influenciar os outros por meio do soft power, por meio da influência cultural, né, de criar ali uma certa atratividade do modo americano de vida para outros países, de tornar aquele país um país receptivo que as pessoas, inclusive, gostariam de morar lá, etc. e tal, copiando vários dos seus aspectos. Ele, na realidade, está jogando tudo isso por terra. Está jogando tudo isso por terra. Uma coisa que foi construída ao longo de mais do que décadas, de séculos. Resultado, está abrindo espaço para outros agirem no seu lugar. E acho que a China, evidentemente, vai agir. Ela não tem essa mesma atratividade do ponto de vista do soft power, mas do ponto de vista de negócio, do ponto de vista, inclusive, de relações de negócio respeitosas, cooperativas, claro que tem ali uma concorrência, mas que não é uma concorrência destrutiva, né, de querer enfiar a goela abaixo dos outros, o seu próprio interesse. Os chineses têm um espaço imenso para navegar e articulando-se aí com essas outras potências. E me parece que o Trump está fazendo é jogando os americanos, por incrível que pareça, né? Uma potência que é quase que um terço da produção internacional, jogando para o gueto. É isso que ele está conseguindo produzir. Tem um artigo interessante do Ian Bremmer, lá do Eurasia Group, eles citam um pensador britânico, que eu não lembro o nome, talvez seja o juiz Edward Albert Wilkfield, que diz o seguinte: os impérios não são assassinados, eles cometem suicídios. É basicamente isso. Mas é isso. Nassif Couto, quem nos acompanhou até agora, até a próxima e obrigado. Obrigado, Sérgio. Abraço para você, abraço para o Nassif, abraço aí para quem nos acompanhou. Abração, pessoal.